Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá começando a sua sexta-feira, que seja uma sexta-feira massa pra todo mundo, bem tranquila ou bem agitada, animada, de acordo com for a sua proposta aí, né? Mas nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre o plano que deu errado e tá revelado, foi revelado pra todo mundo por que o plano do técnico Pepa pro Sport esse ano deu errado. E eu já quero começar esse vídeo falando o seguinte, cara, eu não enxergo esse plano do Pepa, que a gente vai comentar aqui, uma ideia errada, sabe? Mas no Brasil, isso é algo que tende a dar errado, porque é uma cultura diferente, é um clima diferente, você vai entender o que é que eu tô falando. A gente vai conversar sobre isso, sobre o plano do técnico Pepa que deu errado e que indiretamente ferrou o esporte. Antes de mais nada, pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trabalhando todo santo dia pra trazer conteúdo pra você de qualidade aqui, comentários, análises, informações, notícias. Então, te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, porque a tua inscrição é o nosso salário, o teu like é o nosso salário, o teu comentário já vai falando aqui o que é que deu errado no esporte esse ano. Todo mundo tava numa expectativa grande, até quem era de fora tinha uma expectativa grande de que daria certas coisas no esporte, mas não estão dando. Então comenta aqui o que é que você acha sobre isso. Amanhã eu tô na Ilha do Retiro pra cobrir esporte, Fortaleza, tem muita coisa bacana aqui no canal, preciso de você, me ajuda aqui, dá essa moral aí, tá bom? Vamos falar agora sobre o plano do técnico Pepa que deu errado? Eu quero já começar falando dessa notícia que saiu no Globo Esporte. Eu não vou colocar na tela aqui, porque eu não organizei o programa aqui para colocar, mas vamos lá. Sérgio Oliveira sente novo desconforto na coxa e pode desfalcar o Sport contra o Fortaleza, e a informação que a gente tem é que dificilmente ele vai para esse jogo. Sérgio Oliveira, que é um jogador que, quando joga e está bem fisicamente, é um cara que entrega. Tem um time errado ali de marcação? Tem, até porque não é nem a praia do cara tanta marcação. Eu acho que, inclusive, é até falha também de você colocar um jogador como esse para marcação, mas esse jogador, ele sentiu uma lesão, segundo o GE, ele fala aqui, ó, o meio-campista não jogou do duelo contra o Red Bull, né, por conta do mesmo problema, jogou contra o Corinthians, mas não jogou contra o Red Bull, e fala que Sérgio Oliveira sentiu dores novamente, desconforto no músculo posterior da coxa direita, razão pela qual desfalcou o Sport contra o Red Bull Bragantino, e agora contra o Fortaleza deste fim de semana, pode ser de novo a ausência no time rubro-negro. Eu quero falar isso aqui, porque só para você entender de fato qual é a real situação do esporte, porque o plano do técnico Pepa, ele deu errado, tá? Vamos dar uma olhada nessa lista aqui de jogadores do esporte, tá? Que já não puderam jogar nos últimos dias. Se a gente pegar contra o Red Bull Bragantino, essa lista aqui, ela é gigante. Contra o Red Bull Bragantino, o Sport não tinha Dalbert, Gonçalo Paciência, Antônio Carlos, Rafael Thierry, Igor Cariús, Pablo e Sérgio Oliveira. Contra o Corinthians, o Sport ele não teve Dalbert, Rafael Thierry, Igor Cariús e Pablo. E agora já tem mais um desfalque. O Rafael Thierry, óbvio, já está desde o ano passado se recuperando de uma lesão. E esse ano a gente já tem que o Thierry não jogou ainda, então a gente já esperava que ele não jogue, né? O Dalbert ainda continua sendo dúvida, tá? O Dalbert ainda continua sendo dúvida, mas o Sérgio Oliveira já não vai jogar. Então já são 3 desfalques. Colocar um 12,5, porque o Thierry a gente já sabe que já está há um certo tempo sem poder jogar. Mas tem também o Igor Cariús, que deve voltar, mas o Pablo a gente ainda não sabe. O Pablo ainda não sabe, porque inclusive o Igor Cariús contra o Corinthians estava em transição física. E o Pablo, ele estava ainda em tratamento. Então, depois que você sai do tratamento, você vai para uma transição física. A gente não sabe se o Pablo volta para esse jogo. Teve uma semana, né? Pode ser que volte. Mas qual é o ponto que eu quero conversar com vocês aqui sobre o plano que deu errado? Foi o plano rodízio. E hoje, falando isso aqui, não é uma opinião. Ah, Luna, é sua opinião, né? Não é opinião. Deu errado. Porque a ideia do rodízio que do técnico Pepa, por isso que eu acho que não era uma coisa ruim, né? Era poupar jogadores para você ter durante a temporada um número menor de lesões possíveis e você conseguir ter esses jogadores nos grandes jogos. Só que logo de cara a gente já tinha um problema nisso que eu falei desde que começou a temporada. Quem acompanha aqui o canal sabe o que eu tô falando. Que é a situação de que você não tem entrosamento. Você não tem uma cara pro time. Se você já tivesse uma base de um time que já veio do ano passado, os outros jogadores que chegaram, você dando um rodízio pros caras, assim, você já tinha uma base. Só que o Sport não tinha. O Sport mandou mais de meio time embora e fez certo. Tinha que realmente mudar para ter uma cara de time de Série A. Só que você não tinha isso esse ano. Então isso por si só já é um problema, um entrosamento. Então o Sport
capengou no Campeonato Pernambucano. A gente precisa lembrar disso, tá? O Sport capengou, com todo respeito, com o Santa Cruz, o time de 4ª divisão. Com o Náutico, um time de 3ª divisão. Onde, na teoria, né, você tinha que atropelar esses times. Né? Você 60 milhões só de investimentos novos, fora que você já tinha antes. Capengou também para ser campeão em cima do Retrô. Sabe? Então, mostrou que não deu certo. E paralelo a isso, agora a gente vê a quantidade de lesões. E não deu certo também. O Sport precisa de jogadores e não tem jogadores à disposição. Então, o que eu quero falar com isso? Por que o rodízio, a ideia é boa, mas na prática não dá certo? A ideia é boa porque você realmente pode poupar jogadores. Quando você tem uma cara, quando você não tem, a ideia não é boa. E o outro ponto é que vários jogadores estrangeiros encontram-se no Sport. Então, você tem a questão de clima que é diferente, de volume de jogo que é diferente, marcação que é diferente, campos que são diferentes, velocidade de jogo é diferente. Você pega um cara que joga num time europeu, a velocidade de jogo é diferente comparado ao futebol brasileiro. Então, assim, tudo é um processo de adaptação. Então, era meio fadado que isso ia dar errado e deu errado. O plano do técnico Pepa deu errado. Para mim, isso é mais um ponto de que o Sport deveria ter mudado de técnico já. Porque o Sport vai para esse jogo de amanhã contra o Fortaleza sem nada de novo. Zero expectativa. Eu sendo sincero pra vocês, tá? O Sport pode ganhar amanhã, fazer um jogo lindo. Inclusive, eu acho que é o melhor momento do Sport vencer o Fortaleza, que não vive um bom momento. Não vive, apesar de ser mais time que o Sport, mas não vive um bom momento. Mas eu acho que é o melhor momento pro Sport vencer. Pode vencer, mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Porque o Sport é um time sem cara. Ainda é um time sem identidade. É um time que capenga na defesa, capenga no meio, capenga no ataque. É um time costurado. É zagueiro que joga de lateral, é lateral que joga de volante, é volante que joga de meia, é meia que joga de ponta, é ponta que joga de centroavante. Sabe? É ponta que joga de lateral. Assim, é uma coisa assim que você não consegue entender de fato o que acontece no Sport. Então, eu acho que todos esses fatores aqui formaram essa junção de que o trabalho do técnico Pepa não deu certo. E eu repito mais uma vez, tá? Tá tudo bem, faz parte. O que não faz parte é você ser conivente e manter um trabalho que não tá dando certo. Porque vamos lá, joga amanhã, perde pro Fortaleza, aí vai mudar o técnico. Já devia ter mudado contra o Red Bull. Já devia ter mudado contra o Red Bull, sabe? E se você ganhar amanhã também não é parâmetro pra nada, porque o Fortaleza vive uma pindaíba também. Então qual é a performance que o Sport vai mostrar num time que vive uma pindaíba também? Então assim, é um nível de preocupação que eu tenho muito grande com o Sport. Muito grande. Eu acho que você tem, vai até comentando aí o que você acha, cara. Se eu tô falando alguma bobagem, se você concorda, discorda, porque realmente me preocupa demais, sabe? É um plano que deu errado. Se eu fosse um diretor de futebol, assim, eu não tenho nem competência pra isso, tá? Deixando muito claro. Um presidente, mas não precisava ser nada disso pra ver que ia dar errado, sabe? E deu errado. Futebol brasileiro é uma coisa, cara. Futebol europeu é outra. Você tem que, se você jogar na Europa, você não vai aplicar estratégias brasileiras, porque não vai rolar. Sabe? E vice-versa. Então foi o que aconteceu no Sport. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Você concorda, discorda do que eu tô falando? Fique à vontade para isso aqui. Isso aqui é um ambiente pra gente conversar e debater sobre isso. Eu vou continuar atento, lembrando mais uma vez, amanhã eu estarei na Ilha do Retiro. Vou cobrir pelo canal. Então estarei como o canal do Luna amanhã, não estarei nem pela Record, nem pelo canal Gold. Estarei como o canal do Luna aqui, trazendo esse conteúdo para vocês. Então vou trazer o pré. Talvez eu faça uma live lá, não sei. Se vocês comentarem muito aqui, fala assim, eu quero uma live, Luna. Quem sabe eu não faço uma live lá. E o pós-jogo já tradicional aqui do canal, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.